eu comecei a fazer um estoque de alimentos aqui no Japão. E o motivo é o que todo mundo sabe, né? Os conflitos que tá acontecendo lá no Irã, Israel e nos Estados Unidos. Só que essas coisas afetam muito a gente aqui também, tá? Eu vi que o Estreito de Hormuz foi liberado para as pessoas do BRICS, né? Que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul e tem mais algum, a China, né? Eu sei que foi liberado para esses países, porém, para o Japão, que não é aliado do BRICS e é aliado dos Estados Unidos, está um pouquinho mais diferente a situação, né? E por isso, para eu não entrar na vibração do medo, porque eu acredito muito nesse negócio de vibração, eu estou indo para a vibração de prevenção. Eu estou me prevenindo se algo acontecer. Então eu comecei a fazer um estoque de alimentos aqui em casa. Não tá um absurdo de muita coisa, mas já tá diferente do habitual, né? Porque aqui a gente compra toda semana. A gente faz uma compra de mercado toda semana. Então é sempre um item, né, de cada coisa. Só que aí desde uns 15 a 20 dias eu estou comprando bastante coisas assim diferentes, né, do habitual para guardar. Antigamente eu não tava comprando, eu não comprava enlatados, era muito raro eu comprar uma sardinha, um atum, porque não é um alimento assim que eu vejo necessidade de estar comprando, né? Então eu comecei a comprar agora. A gente gosta, tá? Não é um alimento que a gente não gosta, mas é um alimento assim que eu não comprava muito. Era só, tipo, eu quero fazer patê, aí eu ia lá comprava, né? Mas agora eu tô comprando bastante enlatados de. Não é um absurdo de caro, né? É um valor assim normal. E o que eu gastei agora, assim, não dá o valor de uma compra completa, né? Mas eu tô focando em alimentos fáceis de preparar, né? Como macarrão, molho de tomate, molhos diferentes também, porque eu não só gosto do molho de tomate, tem o de carbonara. Tem o de carbonara, que é uma delícia também. Então eu tô comprando isso. Fora os lamens. Só que os lamens, eles vencem muito rápido. Então ele tá sendo rotativo aqui em casa. Tipo, eu comprei umas 15 caixinhas de lamen. Então, assim que vai chegando, tipo assim, toda vez que eu vou no mercado, aí eu compro mais dois e deixo os meninos comer dois, sabe? Tô deixando rotativo porque ele vence muito rápido. Então a sensação de instabilidade aqui no Japão é um pouquinho diferente, né? Porque as coisas aqui eles acabam muito rápido. Ainda no Brasil, a gente tem várias formas de conseguir alimentos, como na feira, como no hortifruti, né? No atacadão. Aqui não, aqui é o mercadinho e acabou. Então, os alimentos aqui acabam muito rápido. Alimentos fáceis de comer, né? Tipo pão, lamen, essas coisas são os primeiros a acabar. Eles acabam muito, muito rápido. Então, eu tô indo no grosso, assim, no que é mais pesado mesmo, que é macarrão, farinha. Na pandemia sumiu, fermento não tinha, então eu tô comprando essas coisas pra, se acontecer alguma coisa, a gente tem e não dá aquela sensação de medo, né? Que eu tava tendo essa sensação de medo. E o medo paralisa a gente, né? Então, para eu não ter esse medo, eu comecei a estocar algumas coisas. Como, por exemplo, a gente já tem alguns materiais que eu posso dizer, não fui eu que comprei, foi o Hiro, né, meu marido, ele comprou por causa do trabalho dele, então a gente pode usar em casa, como lâmpadas que carrega com a luz do sol, gerador de energia. Então essas coisas a gente já tem. Aí, água também. Água, eu tava vendo como dá pra manusear a água, porque tem as garrafas que vence, né? Então, tem que ver bastante conteúdos disso. Eu tô vendo bastante conteúdos disso, tá? E não é pra eu ficar alarmista, tipo, ai meu Deus, gente, estoquem alimentos, mas eu tô usando, como posso dizer, tirando medo e virando uma coisa de proteção, mais ou menos, sabe? Parar de focar naquilo, ai meu Deus, não sei o que vai acontecer. E eu tô tendo um kit que, tipo, se acontecer, beleza, vamos tá bem, sabe? Então eu indico pra vocês fazerem isso também, tá? Que além dessa situação, desses conflitos que tá acontecendo, a gente aqui no Japão, a gente sabe muito bem que catástrofes podem acontecer, né? Ai, mas se der um terremoto e cair tudo, você vai perder os alimentos. Gente, e se der um terremoto, cair tudo, mas não cair minha casa? Eu vou ter os alimentos, entendeu? E outra, se esse prédio aqui cair, meu amor, o Japão acabou. Porque aqui é mansion, mas não é mansão que fala. Não sei, é um mansion,
é um complexo de apartamentos, só que ele não é de comprido, ele é de largura. Então tem que ser um negócio muito forte para derrubar isso aqui, né? Mas enfim. Mas a gente tem essas catástrofes naturais aqui no Japão, então é legal a gente ter coisas estocadas mesmo. Água, eu tenho caixas de água, tenho galão de água que eu pegava água, né? Então tem uns galão assim de 4 litros guardados também. E produtos de higiene, também comprei bastante coisa. Eu fui no Costco, comprei pacote de sabonete, milão, gente, 1.000 ienes. Vinha 12 sabonetes, muito sabonete por milão, nossa, maravilhoso. E não é um sabonete ruim, muito bom. E a gente tá começando a usar eles já, então já tá rotativo aqui em casa. Gente, a situação é, tá acontecendo isso. Ai, mas não vai acontecer. Mas se acontecer, gente, se acontecer, vocês vão ter um arroz, um feijãozinho pra comer. Que nem o arroz aqui é um absurdo pra você estocar. Se você conseguir estocar, ótimo. Mas se você não conseguir, vamos pro que dá, gente. É os udon, baguete, macarrão parafuso. É esses daí. O somen é o mais legais. Macarrão somen. Você põe ele na água, ele vai amolecer em 30 minutos, 40 minutos, ele já vai estar mole. E o somen, ele come frio. Então você pega ele, escorre. E o molho dele também, você não precisa esquentar nada. É um líquido que você coloca. Gente, acabou. Somen. Somen é um alimento delicioso que dá pra comer assim, ó, qualquer hora. Então, gente, a gente tem que começar a se planejar pra isso, né? Eu tô fazendo assim. Porque o Japão, ele depende muito das importação de trigo, importação de feijão, importação de grãos, combustível. Então, se aquela situação acabar, acabou, não vai ter mais. Gente, eles destruíram tudo. Aí até você limpar, tirar os destroços, ver o que presta, o que não presta, o que dá pra usar, o que dá pra reutilizar, o que tem que trocar. Gente, isso aí vai demorar muito tempo pra se organizar e voltar ao normal. Então, fora essa situação, a gente tem os catástrofes naturais. Então você aprende desde cedo que você tem que estar preparado. E não é uma paranoia, gente. Não é paranoia. Vocês não tem que pensar, ai, nossa, você tá ficando maluca de fazer isso. Não, vocês têm que fazer. É isso. E ontem eu tava com meu filho, a gente tava organizando ali, eu pedi pra ele me ajudar. E ele já entendeu que a situação não tá legal, né? Então ele já tem uma noção de a gente tem que se preparar. E pronto, acabou. Porque quando teve a pandemia, vamos voltar lá em 2020, eu tava com o Code recém-nascido, não tinha papel higiênico, não tinha papel higiênico, era muito caro o papel higiênico, era... Tanto é que no Costco, né, que é o mercado americano, eles vendem um fardo desse tamanho, assim, de papel higiênico, muito grandão mesmo, tipo, industrial o negócio, e eles estavam vendendo 2 rolinhos por pessoa. Tava muito tenso a situação na pandemia. Tanto é que agora os jornais estão falando, não, gente, calma, não vai faltar papel higiênico. Mas quem garante? Quem garante que não vai faltar papel higiênico? O mercado que eu vou tá lá, a plaquinha lá falando, comprem o necessário, não precisa comprar, o estoque tá normal. Gente, quem garante? O japonês tem dinheiro, tá? O japonês vai lá e compra tudo se ele quiser. Tá? Eu não tô falando aquele estereótipo, ai, todo japonês é rico, não. Aqui, os japoneses, eles têm uma reservinha assim, tá? Não é que nem nós, estrangeiro, que gasta a vida louca, né? Viva lá a vida, não. Então, eu decidi estocar alimentos não por pânico, mas por uma estratégia de não ficar com medo, né? E outra. Eu sou uma pessoa que gasta muito. Eu gasto, se eu sair hoje, agora, eu gasto 5 mil, sem nem ver. Eu gasto. Gasto comprando besteirinha, comprando, ai, deixa eu experimentar esse docinho. Eu gasto muito dinheiro. Eu sou, tipo, uma pessoa que não tem controle financeiro, literalmente. Então, eu foquei assim, em vez de eu comprar minhas futilidades, eu vou comprar aquilo que vai ser necessário e útil. Que nem eu tô... Esses dias eu tive um surtozinho, falei, ai meu Deus, eu preciso gastar dinheiro. Eu fui no mercado aqui do lado e tava amaciante na promoção. Falei, olha, eu vou levar os amaciantes, que tá muito baratinho. E supri aquela necessidade de gastar dinheiro e ainda comprei uma coisa útil. Porque esse dinheiro eu iria no Daiso, compraria um monte de cacareco de R$1,99 que ia se perder ao longo dos dias, né? Não é nem do tempo, é dos dias. Bom, mas voltando ao assunto, estocar alimentos, água, essas coisas é comum aqui, gente. É comum
pros estrangeiros, pros japoneses, é muito comum. Porque eles têm os kits de emergência, eles têm as mochilas prontas para caso acontecer alguma coisa. E eles vivem se preparando. Sim, que tem muita gente que não faz essas coisas, mas a grande maioria foi ensinada assim. E não é um exagero, gente. Não é paranoia, é se preparar. Então é isso. Vocês estão fazendo algum estoque, alguma coisa? Vocês estão vivendo o dia a dia e vamos nessa? Porque 2022 me deixou traumatizada, assim, real. Me deixou muito traumatizada. E o interessante é que em 2022 eu estava em casa e agora eu também tô em casa, né? Situações, ciclos se repetindo. Gente, se cuidem. Com o Hira que eu conversei assim, toda vez que você for no mercado, traz 2 itens pro nosso estoque. Aí você vê se você traz 2 enlatados, 2 macarrão, 2 lamen, você decide. Você olhar lá e falar assim, vou levar isso aqui. E traga. E é isso que eu tô falando com ele. E outra coisa também, gente, não esqueça das suas crianças nessa situação, tá? Estoca um biscoitinho também. Vê na validade, tá? Vê na validade coisas mais que tem a longo prazo, né? Então vê a validade, leva uns biscoitinhos, deixa guardadinho. Tem uma gelatina aqui no Japão, bem gostosinha. Vê a validade e guarda também, né, pra eles. Porque eles, você sabe, né, que eles são tipo gafanhotos, sabe? Comem tudo. Então é isso, gente. E é nessa que eu vou. Um beijo pra vocês, se gostaram das minhas unhas. É pra cerimônia de entrada da escola do Isaac. Tô bem ansiosa. Mas é isso, gente. Um beijo e é nessa daí.